Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano e esse é o podcast Subversivas. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas ao podcast Subversivas. Bom, se você já é nosso ouvinte, você pode ter percebido que a capa está um pouco diferente desse episódio. E isso acontece por quê? Porque nós, eu e a Jana, a gente decidiu liberar esse mês 2 episódios exclusivos lá do Apoia-se. Então, para quem é apoiador, eles têm acesso a 2 episódios exclusivos por mês. E aí, para que vocês que não são apoiadores possam conhecer mais, né, do que vocês podem ter lá no Apoia-se, a gente resolveu liberar esses 2 episódios. Então, eu espero que vocês gostem desse episódio e que vocês possam se tornar apoiadores do podcast Subversivas. Se tornando apoiadora, você ajuda muito o nosso trabalho, ajuda a gente a crescer, a conseguir chegar em mais mulheres e passar a palavra do podcast para outras mulheres também. Então, eu espero que vocês gostem e, se você puder também, compartilhe esse episódio com outras mulheres. Muito obrigada e esperamos você lá no Apoia-se. Beijinho! Oi, meus amores, como vocês estão? No episódio do mês passado aqui do Apoia-se, falei para vocês algumas orientações para que você possa ter um melhor planejamento semanal e solucionar algumas dificuldades que vocês possam vir a ter. Hoje eu quero citar para vocês algumas ferramentas que podem te ajudar na organização do seu dia a dia, na sua gestão de tempo de maneira geral. Então, bora lá! Antes de começar a falar das ferramentas, eu acho que é importante destacar aqui o que eu falei no episódio anterior, que é pensar no objetivo de cada coisa. Eu citei isso no episódio anterior, mas como eu vou falar de muitas ferramentas aqui, pode ser que você fique muito animada de conhecer uma ferramenta nova e já queira conhecer todas. Calma, tá? Então, escolha uma que faz sentido para você, escolha uma que tem a ver com o objetivo que você está buscando, para aí sim colocar no seu dia a dia. Eu não quero compactuar aqui com excesso de coisas para você mexer no dia a dia. A organização, ela existe para facilitar a sua vida e não para dificultar e fazer com que você tenha mais coisas e encha cada vez mais o seu dia a dia. Então pensa o que hoje você tem mais dificuldade no seu dia a dia, o que você está buscando, o que você está precisando na sua organização. Então vamos supor que você está precisando de uma ferramenta para organizar melhor as suas tarefas. Então, já sabendo desse objetivo, você fica mais atenta às ferramentas que eu vou trazer que tratam disso, tá? Justamente para que você não fique cheio de tarefas aí, depois de uma semana você não está mais usando nada. Então, calma, menos é mais. Então, bora lá. Antes de falar das ferramentas, eu gostaria de trazer aqui 3 técnicas que eu já trouxe algumas outras vezes, mas que eu acho que vai complementar bastante com as ferramentas que eu vou trazer. A primeira técnica que eu gostaria de trazer para vocês é a técnica SMART. A técnica SMART, ela serve muito para metas. Normalmente, essa técnica é usada em empresas, mas eu uso bastante no meu trabalho quando eu falo com as minhas mentoradas sobre a gestão de tempo da vida delas. Então, por isso que eu quis trazer para vocês. Então, essa técnica SMART pode ajudar vocês, se vocês estiverem com dificuldade de traçar metas. Então, lembra do objetivo. Se você tiver com dificuldade de traçar metas, essa técnica é para você. E o que seria essa técnica? A técnica SMART, ela quer dizer o quê? Específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. São 5 itens que precisa ter na sua meta para que ela realmente faça sentido, para que ela seja eficaz para a sua vida. Então, a parte do específico seria o que é a meta. Mensurável, quanto falta para você atingir ou quanto você precisa atingir para que sua meta seja concluída. Atingível, essa meta é realmente realista? Às vezes a gente coloca umas metas aí, né, que não fazem sentido para a nossa realidade.
Então, essa meta precisa ser realista. Relevante. Por que que essa meta é tão importante para você? Temporal seria o tempo que você vai demorar, né? Qual que é o seu prazo aí para você cumprir essa meta? Então, vou dar um exemplo de uma meta que estaria ali escrita de uma forma SMART. Eu vou praticar exercício físico pelo menos 4 vezes na semana. E isso é importante para mim porque vai me dar mais equilíbrio, mais saúde mental e física. E vou fazer isso durante o ano inteiro. Isso seria uma meta no formato SMART. Eu coloquei o que é, coloquei quanto seria exatamente, então coloquei lá 4 vezes por semana. Acho que é realista, porque se hoje eu faço 3 vezes na semana, 4 é realista. Se eu colocasse todos os dias, não seria realista, e aí seria interessante rever. Por que que é importante? Falei do equilíbrio, da saúde mental e da saúde física, e o tempo, falei que seria o ano inteiro. Então, está dentro da técnica SMART. Outra técnica é a matriz de Eisenhower. Essa técnica vai ajudar as pessoas que estão com dificuldade de priorizar as suas tarefas no dia a dia. Essa matriz eu indico que você dê um Google e aí procure por imagens. E aí na imagem você vai conseguir visualizar melhor do que só me ouvir, tá bom? Então vamos lá. Essa matriz é dividida em 4 partes. A primeira são as tarefas muito importantes e pouco urgentes. Então, as tarefas que você considera que são muito importantes e pouco urgentes. O que que você tem que fazer com essas tarefas? Você precisa agendá-las. Então, você já sabe que essas tarefas, como são muito importantes, você coloca uma data para que elas sejam feitas. Já nas tarefas muito importantes e muito urgentes, aquelas tarefas que você precisa fazer para ontem, faça agora. Então, ali você precisa já tem uma urgência maior para você fazer. Terceiro, tarefas pouco importantes e pouco urgentes. Elimine. Às vezes a gente tem algumas tarefas que só está enchendo a nossa agenda, mas elas não são importantes e também não são urgentes. A gente elimina. E por último, pouco importantes e muito urgente. Então, tarefas que não têm tanta importância assim, mas que você precisa fazer rapidamente, a matriz, ela indica que você delegue para outra pessoa. Às vezes isso não é possível, mas como eu sempre falo, vocês peguem a orientação e usem dentro das possibilidades para vocês. Mas a matriz pode ajudar muito a você conseguir separar as tarefas que você tem por categorias. Então, vamos supor que você tem ali uma lista de 10 tarefas e você não sabe como priorizá-las. Talvez a matriz seja uma boa técnica para te ajudar nesse momento. Então, você pega essa lista de 10 tarefas e vai separando, e aí você vai conseguindo ter mais consciência e visualizar melhor as suas tarefas. E por último, a queridinha aqui, que sempre aparece por aqui, a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro vai te ajudar quando? A técnica Pomodoro vai te ajudar no foco e para que você diminua a sua procrastinação. A técnica Pomodoro eu já falei algumas vezes no podcast, mas nunca é demais, né? O óbvio, o clichê precisam ser ditos. A técnica Pomodoro nada mais é que separar o seu tempo em pequenos intervalos. Então, primeiro você vai escolher uma tarefa em que você precisa estar 100% focada. Depois que você escolher essa tarefa, você fecha todos os navegadores, desativa a notificação do seu celular e aí sim você cronômetra 25 minutos. Dentro desses 25 minutos, você fica focado 100% na tarefa que você escolheu. Depois disso, você vai fazer um intervalo de 5 minutos. E aí você vai fazer isso durante 4 tempos. 25, 5, 25, 5 e assim por diante. Depois, quando der 4 tempos, você vai fazer um intervalo maior de 15 minutos. Nesses intervalos, eu indico que você não pegue no celular e não faça tarefas que você sabe que vai demorar muito mais que 5 minutos, porque senão a técnica não vai funcionar.
Essa técnica ajuda muito para que a gente fique focada, para que a gente fique presente na tarefa que a gente precisa fazer. Então, se você aí está com dificuldade, está procrastinando muito, ou está saindo do foco, além do que eu falei, né, no episódio anterior, você pode usar a técnica Pomodoro também. E aí, bora lá para as ferramentas. Algumas já são mais conhecidas, outras nem tanto. As que são mais conhecidas, vou procurar falar aqui de coisas que talvez você não tinha pensado ainda, coisas que talvez você não use ainda. Então, bora lá. Primeiro, todo celular, tanto Android quanto iPhone, tem lá uma ferramenta que te ajuda a que você tem lá uma ferramenta que vai te ajudar a ter uma noção de quanto você está usando o seu celular. E aí lá divide por aplicativos, quanto tempo você está ficando em cada aplicativo por dia e por semana. No Samsung, o nome é Bem-Estar, então está escrito Bem-Estar Digital. Quando você entra lá, vai estar tudo que eu falei, né? Os aplicativos que você tem, o tempo que você gastou, dá também para você limitar o tempo. Então, vamos supor que no Instagram você ficou 5 horas e você quer ficar 2 horas por dia. Dá para você colocar um limite lá, e aí quando ele chegar nesse limite, ele vai te alertar para que você não use mais. Então, isso é uma boa ferramenta para que você tenha mais controle de como você está usando o seu celular. Porque, querendo ou não, às vezes a gente pega o celular e acha que é só 10 minutinhos. Quando você abre esse relatório, você vê que você passou 5 horas do seu dia no celular. Às vezes, para mim, olha e parece tipo, mano, como assim 5 horas? Mas é real, a gente passa bastante tempo e não se dá conta. É um ladrão de tempo nosso que a gente tem na nossa atualidade, que é importante, não estou tirando a importância, não acho que a gente tem que zerar o tempo no celular, mas que é interessante que a gente comece a questionar se está fazendo sentido, se aquele tempo poderia ser usado para algo que é mais importante para a gente. WhatsApp. O WhatsApp ele tem duas versões. O WhatsApp pessoal, né, que é o WhatsApp só, e o WhatsApp Business. No WhatsApp Business, você tem ali algumas coisas que você pode usar que pode te ajudar no seu dia a dia. No WhatsApp Business, você pode criar respostas rápidas. Então, vamos supor que você ali tem uma mensagem que você sempre manda, seja da sua conta bancária, do seu Pix, seja da mensagem que fala ali do seu produto. Você pode criar no WhatsApp Business respostas rápidas. O que seria isso? Você cria um atalho e aí aquela mensagem já vai aparecer, você pode alterar alguma coisa se você quiser e já manda. Isso poupa muito tempo no dia a dia. Além disso, você pode colocar também mensagens automáticas quando você não estiver disponível. Então, você coloca lá um horário que você está disponível, e aí, fora desse horário, ele vai te mandar uma mensagem automaticamente para todo mundo que mandar mensagem no seu WhatsApp. Além disso, isso é todo em todos os WhatsApps, né? Você pode usar a parte de arquivar para te ajudar no seu dia a dia. Então, como eu falei isso no episódio anterior. Eu sempre vou arquivando as conversas que eu já resolvi. Então, assim, não tem mais nada para fazer nessa conversa. Eu arquivo para não ficar enchendo, né, a caixa de entrada ali no WhatsApp. Isso pode te ajudar também. Além disso, o WhatsApp tem etiquetas que podem te ajudar a ter uma melhor organização ali das conversas, dos seus contatos. Para a vida pessoal, você pode colocar etiquetas que sejam por áreas. Então, por exemplo, etiqueta roxa para as pessoas que são da igreja, etiqueta verde para as pessoas da faculdade. E o que isso ajuda, né? Você consegue filtrar somente as pessoas da faculdade, ou somente as pessoas da igreja, somente as pessoas do trabalho. Todas as pessoas que estão com aquela etiqueta, você consegue filtrar. Então, são coisas que às vezes no dia a dia a gente não olha. Além disso, outra coisa que você pode usar também, mas essa já mais famosinha aí, é ter um grupo com você mesmo. Então, às vezes, você quer mandar alguma coisa para sua amiga para ter salvo no seu celular, cria um grupo com você e aí nesse grupo você coloca as coisas lá. Atenção! Cuidado com o que você vai colocar nesse grupo. Por que que eu falo isso? Lembra que eu falei no episódio anterior que a gente precisa tomar cuidado com a quantidade de coisas que a gente usa e
Qual é o objetivo de cada lugar? Pensem qual que é o objetivo de colocar as coisas naquele grupo. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente vai colocando nesse grupo, esquece e nunca mais encontra aquela informação. Então, se for uma coisa rápida, às vezes eu uso para mandar um código de barra, por exemplo, que eu não vou precisar mais. Aí eu mando lá e aí pronto, eu tenho de fácil acesso. Mas se é algo que eu preciso ter acesso depois, eu uso outras coisas, né? E aí talvez seja melhor você questionar se esse grupo está fazendo sentido para você. Então, sempre lembre que menos é mais. Além do WhatsApp Business, também tem o WhatsApp Web, que é quando você usa o WhatsApp no navegador. Isso várias pessoas também já conhecem, porque acaba usando o WhatsApp no trabalho, no dia a dia e tal. O que talvez você não saiba é que existe uma extensão que se chama WA Web Plus. Essa extensão te permite fazer algumas coisas que você não consegue fazer no WhatsApp Web. Você pode fixar mais do que 3 conversas, porque atualmente no WhatsApp são só 3. Então, nessa extensão, te permite fixar mais do que 3 conversas. Você consegue adicionar outros números sem necessariamente pegar o celular para adicionar. Então, isso também facilita mais o dia a dia, principalmente se você usa para o seu trabalho. E tem algumas outras coisas lá, que aí, enfim, você vai depender da necessidade para cada pessoa. Essas 2 coisas eu acabo usando muito, por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Já que estamos falando de extensão, gostaria de dar mais uma sugestão de extensão para vocês. Existe uma extensão que se chama Clockify. Essa extensão você pode calcular o tempo que você está no navegador. Então, você adiciona essa extensão no seu navegador e ele vai te dar ali um cronograma para que você consiga entender quanto tempo você está usando naquele navegador, naquela tarefa, enfim. Outra ferramenta que tem sido o meu amorzinho, confesso que no começo eu tive muita dificuldade, mas a Jana até que me ajudou nessa questão, né? Como ela começou a usar, eu falei, ai, não deve ser bom, vai. E aí eu fiz uma força e hoje a minha vida está nele, que é o Notion. O Notion, você consegue criar páginas, planilhas, colocar imagens, colocar atalhos. É tipo criar o seu próprio espaço, né? Digamos assim. E aí você vai criando várias páginas, vai colocando tudo que você precisa ali dentro. Eu gosto dele porque eu uso essa ferramenta para centralizar todas as minhas informações. Então, eu tenho uma página sobre a minha vida, tenho uma página do Desperta Mulher, tenho uma página do podcast. Então, tudo que eu precisar está ali. Não vai estar no meu computador, não vai estar no meu WhatsApp. Lembra que eu falei, centralizar informações. Se você precisar procurar uma informação hoje, onde ela vai estar? Ai, Camila, não sei. Então, aí que mora o perigo, né? Então, pense em ferramentas que te deem essa flexibilidade, conseguir concentrar essas informações. E o Notion, ele faz muito isso. No meu trabalho como assistente virtual, eu uso ele para fazer a organização também das minhas clientes. Então, lá eu coloco as tarefas do dia, coloco os processos, as mensagens que são automáticas, as mensagens que sempre eu mando e que não estão no WhatsApp. Então, assim, eu consigo centralizar lá também as informações das minhas clientes. Outra ferramenta que muita gente usa e que tem sim a sua função é o Trello. O Trello, ele nada mais é que um quadro e que tem cards que você consegue ir arrastando. Ele é mais fácil também de usar no dia a dia. O Trello, o que que eu indico? Quando você tem ali um projeto, então, por exemplo, faculdade. Então, você tem um projeto e você precisa compartilhar esse quadro com outras pessoas. Você pode usar o Trello para isso. Uma empresa, né, que você tem ali, precisa também compartilhar com outras pessoas. Até mesmo se você tem uma agência de marketing para sua empresa, e aí você quer colocar ali os conteúdos, e aí essa empresa também tem acesso, e aí você vai colocando lá, você consegue colocar datas, imagens, e aí vai acompanhando diariamente essas tarefas. Para uma das minhas clientes, eu uso para ter controle de prospecção.
Então, eu uso, por exemplo, uma parte está entrar em contato, a outra é fazer acompanhamento, fechou, realizar pagamento, concluir. Então, eu faço esse processo de acompanhamento pelo Trello. Ele é bem interessante também. Algumas pessoas já me perguntaram como a gente faz a gravação do episódio. No Zoom você consegue fazer a gravação da sua conversa ou do seu episódio, como é nosso caso, convidar pessoas, então, independente das pessoas, você pode colocar lá, convidar para que elas consigam participar também. Tem algumas funções ali no site para que, por exemplo, em vez de criar o convite no Google Agenda, você já crie no Zoom diretamente e aí já mande para o seu convidado. Então, tem algumas coisas que você pode usar no dia a dia. Nós, no podcast, usamos o Zoom pago, mas também tem um Zoom gratuito, também tem um Meet gratuito, que eu vou falar um pouquinho dele, um pouquinho mais para frente, quando eu for falar de Google Agenda. Lembra que eu falei para vocês que é muito interessante que você centralize todas as suas informações no local só? Pois bem, faço bastante isso no Notion, mas também faço isso no Google. E o Google é um lugar bem interessante para você fazer isso. Porque o Google tem várias ferramentas, né? Vários produtos que você pode usar. Então, vamos lá, que eu vou falar um pouquinho de cada um deles que talvez você não conheça. O Google, ele tem o Google Docs e o Google Sheets, que nada mais é do que o pacote Office, digamos assim. Então, em vez de você precisar ir lá no seu notebook e tal, você pode acessar no próprio Google, o Google Docs, quando você quiser fazer um texto, ou o Google Sheets, quando você quiser fazer uma planilha. E aí vai ficar tudo dentro do seu Google. Então, vai ficar tudo na nuvem. E isso é muito importante nos dias atuais, porque aí seu notebook para e você fica sem nada. Quando você deixa tudo na nuvem, isso é uma informação importantíssima de você considerar, você já tem ali um espaço para suas coisas que não necessariamente está no local físico. Então, você consegue acessar de qualquer lugar que você tiver, você consegue ver do seu celular, de outros computadores, e você não perde tão fácil. Então, o seu notebook pifar, você tem ali as suas informações. Então, eu indico bastante que vocês usem. Além disso, tem o Google Keep. O Google Keep é para as suas tarefas, para você fazer anotações. Nesse Google, você coloca lá o que você precisa fazer, e aí também fica tudo no Google, tudo centralizado, o que é muito importante para a sua gestão de tempo. Temos também o Google Drive. No Google Drive é onde fica todas essas informações. Por exemplo, vamos supor que você criou lá um arquivo do Google Docs. Esse arquivo do Google Docs ele vai ficar dentro do Drive. Se você criou uma planilha, vai ficar dentro do Drive. Então, o Drive é ali uma pastona com todas as suas coisas. E aí, o que você pode fazer? Você pode pegar seus arquivos que estão no seu notebook, por exemplo, e passar tudo para o Google Drive, para evitar o que eu falei, né? Vai que acontece alguma coisa e aí você não tem mais aquelas informações. Além disso, eu gosto muito quando eu estou na rua e eu preciso ver alguma informação e eu não preciso ficar esperando chegar em casa para encontrar. É muito mais rápido quando você tem tudo ali no Google Drive. Ou, se você não gosta do Google Drive, tem também o OneDrive, que é da Microsoft, que você consegue também guardar todas as suas informações por lá. Eu gosto muito do Google Drive porque eu uso outros produtos do Google. Então, acaba que eu centralizo tudo lá. Então, para mim, não faz muito sentido usar outro. Mas tem essas opções para você. Dentro do Google, tem também o Google Forms, que você com certeza já deve ter mexido, que é aquele lugar onde algumas pessoas às vezes mandam uma pesquisa para você responder, também através do Google, né? Então, quando você faz, fica lá no seu Google Drive, e eu indico isso daqui para pessoas que são empreendedoras, ou se você está pensando em fazer um projeto e precisa fazer uma pesquisa, quando você precisa captar informações dos seus clientes. Então, o Google Forms ele é bem fácil de usar. Você consegue lá colocar suas perguntas, criar uma pesquisa e aí enviar para outras pessoas.
Quando você faz essa pesquisa, você já tem todas as respostas lá, então as pessoas vão respondendo e aí as respostas já aparecem lá, né? Você vai acompanhando essas respostas e aí você já gera uma planilha. Então aí você já tem uma planilha com as suas respostas. Então é bem interessante para as empreendedoras que estão aí nos ouvindo. E por fim, o Google Agenda. Por fim, mas não menos importante, né? Temos o Google Agenda. E eu sei que muita gente já usa, mas às vezes a gente acaba usando só o básico, né? Tem várias coisas que acabam escapando um pouquinho dos nossos olhos. O Google Agenda é nada mais do que o nome fala, a sua agenda. Então lá você consegue colocar as tarefas e principalmente os compromissos, né? Coisas que têm horário. O que eu indico fazer? Você ir colocando os seus compromissos no Google Agenda para que você tenha ali fácil acesso aos seus compromissos, o que você precisa fazer. Porque às vezes você está na rua e aí alguém fala, ai, sei lá, você está no WhatsApp, sua amiga fala, ai, vamos marcar um bar. Ah, mas que dia? Ah, eu preciso ver no meu planner. Aí você precisa chegar em casa para ver se você pode aquele dia. Centralizando os seus compromissos no Google Agenda, você tem isso mais de fácil acesso. Além disso, quando você cria um compromisso no Google Agenda, você consegue repetir aquele evento. Então, vou dar o exemplo da minha faculdade, né? Tem matéria, toda segunda-feira é a mesma matéria, toda terça é a mesma matéria. Então, todo começo de semestre, eu coloco lá um compromisso, toda segunda-feira de manhã, coloco o nome da matéria, e aí coloco se tem alguma tarefa importante. Então, vamos supor que tal dia tem uma prova. Eu já coloco lá o dia da prova como um compromisso. Então, eu já sei que vai ter uma prova. Além disso, além dessa repetição automática, então você não precisa ficar indo lá e colocar toda vez que você vai fazer aquele. Então você não precisa ir lá toda vez e cadastrar aquele compromisso. Depois tem também para você colocar o link do Google Meet, que é isso que eu gostaria de falar com vocês. No Google Meet você também consegue fazer reunião. E aí eu acho interessante, é legal, né? Apesar de a gente usar o Zoom, é legal o Google Meet porque ele já está atrelado ao Google Agenda. Então, se você, eu quero criar uma reunião e eu preciso de um link. Você já vai no Google Agenda, já coloca lá criar link, e aí a pessoa já vai receber o link. Então, é muito mais prático. E aí você consegue colocar, convidar pessoas para que essas pessoas também recebam esse compromisso. Além disso, uma coisa que é bem interessante é as notificações. Muitas pessoas não usam notificações, mas eu uso para quê? Para me lembrar. Às vezes a gente coloca lá no Google Agenda os compromissos, só que a gente não lembra mais, porque a gente não vai ficar olhando todos os dias o que vem para frente, né? É muito mais fácil o quê? Que o Google lembre o que a gente precisa fazer. Então, o que você pode fazer? No caso da prova, por exemplo, quando eu tenho prova, eu coloco uma notificação lá, um mês antes, depois 15 dias antes, depois uma semana antes, 3 dias antes, exemplo, tá? Então, eu vou colocando notificações dias antes para eu ir lembrando e aí, consequentemente, eu ir estudando sobre aquela prova. Vocês podem fazer isso em eventos que sejam importantes para você. Então, vamos supor que você tem um casamento para ir, e aí você precisa comprar um presente para que você vá no casamento, né? Precisa comprar um presente antes para não ir com as mãos vazias. Você pode colocar uma notificação um mês antes para você lembrar que precisa comprar um presente. A notificação, às vezes não é usada, mas no dia a dia ela faz bastante diferença. Além disso, também tem a parte da descrição, então que você consegue colocar algumas informações que sejam importantes ali para você. No próprio Google Agenda, você consegue criar categorias para a sua agenda. Então, vamos supor que você quer ter uma agenda para cada área da sua vida. Inclusive, eu tenho uma, faço isso. Então, eu tenho uma agenda para o podcast, tenho uma agenda para o Desperta, tenho uma agenda para a faculdade, e aí vai ficando de cores diferentes, né? Então, automaticamente, quando eu crio um compromisso para essa categoria, ela já aparece numa cor diferente.
Então, eu bato o olho lá e já sei que categoria faz parte. E, por último, para finalizarmos essa parte de ferramentas em relação à gestão de tempo, tem um aplicativo que se chama Todoist. Esse aplicativo te ajuda na gestão de tarefas. Eu já falei aqui anteriormente que eu não curto muito o método de fazer listas de tarefas para a vida, né? Então, em vez de fazer um planejamento semanal, você fica fazendo lista de tarefas todos os dias. Eu, particularmente, não curto muito isso, porque eu acho que não dá muita previsibilidade, você não consegue ter uma visão a longo prazo. Mas, se você quer testar, se você quer ter essa possibilidade, né? Se você faz listas no caderno, tem esse aplicativo em que você consegue fazer essas listas no celular, no notebook, enfim. E aí, eu gostaria de deixar 3 últimos aplicativos e ferramentas, na verdade, para ajudarem vocês no dia a dia, mas de outras formas. O aplicativo Flow, que é FLO, se escreve. Aqui no Apoia-se não tem descrição, então fica mais difícil. Esse aplicativo é para você colocar como o seu corpo está, o seu calendário menstrual, então você vai colocando como está a sua menstruação, como está a sua vida sexual, então se você teve alguma relação sexual naquele dia, como que você está, se eu não me engano, dá para colocar água também, então quanto de água você bebeu, e aí você vai ali fazendo um acompanhamento, ela faz um cálculo também automático, você vai dependendo das informações que você colocar, ela vai fazendo o cálculo automático de que fase do ciclo você está. Isso é muito legal para acompanhar. Eu tenho gostado bastante porque eu já tinha usado outro, mas esse aplicativo foi o mais próximo da realidade. Eu não tenho um ciclo menstrual regular, como todo mundo tem, de 30 dias, né? Eu tenho um ciclo maior, mais longo, e aí eu percebi que ele se adaptou, assim, ao meu ciclo e conseguiu trazer informações mais reais, sabe? Eu tenho gostado bastante e uso faz mais de ano já. Outro aplicativo, monitor de gestão de água, ele é bem simples, eu gosto de coisas simples. Lá você coloca a quantidade de água que você vai tomando, ele te avisa, ele faz um cálculo ali de quanto de água você precisa tomar, e aí ele vai te avisando no dia a dia. Outro aplicativo que eu gostaria de deixar aqui é o Duolingo. No Duolingo você pode aprender inglês, francês, espanhol, chinês, japonês, enfim. E aí é bem legal porque você vai criando missões, criando não, né? Completando missões, e aí vai fazendo todos os dias. Ele é bem interessante, bem intuitivo. Tem uma parte paga que é bem melhor, mas também tem a parte gratuita, você consegue seguir gratuitamente também. E para finalizarmos, não ficar aqui, né, a noite toda, porque já estou gravando à noite, tem um aplicativo que se chama Insight Timer, que é um aplicativo para meditação. Nesse aplicativo para meditação, tem várias meditações já prontas, mas também você pode colocar uma música ambiente, o cronômetro e seguir lá. Então, você pode usar no tempo que você tem para você mesma. Mesmo que seja 5 minutinhos, já super ajuda. Além disso, tem frase também. Todo dia tem uma frase lá para que você veja também. Então, você pode usar no seu momento com você mesma aí. Bom, eu sei que é bastante coisa, mas espero que te ajude de alguma maneira. E lembre, antes de escolher qual aplicativo, ferramenta, técnica você vai usar, qual é o seu objetivo? Não adianta querer usar tudo de uma vez e aí depois não te ajudar no dia a dia. O importante é que te dê mais produtividade, te dê mais tempo, que te dê mais tempo para você, que te ajude realmente. Então, pensem no objetivo, aí sim escolham a ferramenta que vocês querem usar. Qualquer dúvida, porque eu sei que realmente é muita coisa, aqui no Apoia-se não tem descrição, me chamem lá no Instagram, no podcast Subversivas, e aí a gente vai conversando, tá bom? Beijos e até mais!